que seria Nixon, daqui da igreja IBVA que você pregou uns dias atrás, aí, um mês atrás, dois, não sei. Ah, maravilha. IBVA aqui na Bahia do Lauro pastor de Freitas, de Lauro de Salvador, Freitas. né? Isso, do pastor Marcos. Isso. Bênção demais. Boa Uma noite bênção. a todos. E hoje, inclusive, é aniversário de Nixon, hein? É isso mesmo. Que tá aqui Parabéns. presente. Já tem que ganhar um ponto a mais que no Pronto. aniversário, está na aula inaugural. Eu vou cobrar esse ponto Para aí. dar um ponto a mais já, viu, Nixon? Pronto. Boa noite, amigos. Boa noite. Deixa eu ver quem mais aqui. Renan já falou boa noite, né? Boa noite, gente. Boa noite. Nosso amigo Sérgio Cordeiro. Tudo bem, professor Fábio? Graças a Deus, bem. Maravilha. Bom, vamos começar então nossa aula inaugural aqui do nosso primeiro semestre de 2024. Grande alegria, né, da gente poder recomeçar, rever os amigos. O Felipe disse que ele é da cidade de Ceabra, na Bahia, também locado no polo da IBVA, de Lauro de Freitas. A Viviane dá uma boa noite a todos. Deixa eu ver quem mais aqui. Hugo Silva, tudo bem, Hugo? Tudo, boa noite, pastor, tudo bem? Maravilha, tudo bem. Então vamos começar. Deixa eu fazer uma oração inicial para a gente iniciar. Hoje falaria o professor Elias Binja, ele está aqui hoje. No entanto, ele estava até hospitalizado até hoje ou ontem, com uma gripe muito forte. E então ele vai ser substituído hoje pelo professor Everson, né, de Presidente Prudente. E depois eu o apresento melhor, né? O Cordeiro disse que é de Guaxupé, em Minas Gerais. É isso mesmo, né? Na verdade, não, professor. Eu sou de Itaquera, São Paulo. Itaquera, eu estou em Guaxupé a trabalho. É de Guaxupé. Não, eu estou em Guaxupé a trabalho. Ah, entendi. Eu cheguei agora no hotel, está trabalhando. Não, maravilha. Então vamos começar com uma oração, pedindo a graça de Deus. Pai Santo, Deus querido, muito obrigado, Senhor, por mais um semestre que o Senhor nos dá, de podermos, ó Deus, ouvir a Tua voz, crescermos em conhecimento. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre os professores, os alunos, para que possamos cada vez mais nos submeter à Tua vontade, crescermos em conhecimento e vivermos sempre o Teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. 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 Antes de passar a palavra para o professor Everson, que vai ministrar a aula inaugural hoje, algumas pessoas importantes, né? Nós, primeiramente, temos uma parceria agora com uma livraria, né? Eu acho que todos os alunos precisam comprar livros, tanto professores quanto alunos. Então, nós temos a Vasti. Você já está aí, Vasti? Tudo bem com você? Eu vi que ela estava. Boa noite, estou aqui. Vasti está aqui entre nós. Tudo então, bem? A Vasti é da livraria da Casa, da Igreja Casa da Rocha, que fica aqui em São Paulo. Nós estabelecemos uma parceria com a livraria. Ela vai falar agora sobre como é que é. Os alunos terão desconto na compra de livros. E o compromisso é que vai ficar mais barato que a da Amazon. Ei! Tô brincando, viu, Vasti? Mas vai ser um preço excelente. Vai sim. E vai ser entregue em casa. Gente,
E única coisa, antes de passar a palavra para ela, ainda nós não temos o desconto porque os professores estão finalizando as ementas e assim que nós tivermos as ementas, as bibliografias básicas, aí sim nós vamos passar para ela e ela vai negociar, brigar lá com as editoras para fazer o melhor preço para nós. É isso mesmo, Basti, seja bem-vinda à Flan. Isso mesmo, gente. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Vasti. Eu sou a figura responsável aí pela Livraria da Casa, né? Que já está aí com o Ito há muito tempo, né? Sempre ajudando a gente. Inclusive, desde o comecinho, né, da livraria, com a curadoria, com autores, né? Tudo mais. E a nossa intenção é, assim, tentar ao máximo ajudar vocês. Então, quanto mais livros a gente conseguir, a gente tem uma concorrente muito grande que é a Amazon, né? Não adianta. Mas, assim, a intenção é que a gente consiga nos unirmos, então, com vocês. Quanto mais alunos, mais material a gente conseguir, maior vai ser o desconto, né? Então, a nossa intenção é realmente ajudar vocês. A gente sabe que tem livro que muitas vezes é esgotado, é livro raro. O nosso ramo também é esse, é trabalhar com esses livros que são raros, que não são mais relançados e poder atingir aí esse público, seja presencial, né, que quer retirar pessoalmente, enviando pelo correio também. O nosso site já está no processo de finalização, a gente está no aguardo dessa curadoria, desses títulos, que vão ser para a gente poder negociar com as editoras e disponibilizar. Vai ser tudo muito intuitivo, tudo pelo site, e aí lá vai ter cupom de desconto específico da Flan, e é isso. E já dá aí o Instagram da Livraria da Casa para o pessoal começar a seguir, para o pessoal depois fazer o contato com você. A nossa livraria física fica na Igreja da Casa da Rocha, né? Nós somos de lá. Eu sou secretária da igreja também, então eu vivo lá. Mas lá tem bastante conteúdo bacana, tem bastante dica de livro, lançamento. Então, se vocês se interessarem, quiser ir lá seguir a gente, é Livraria da Casa Underline, tá bom? E contem comigo, com a livraria, para o que vocês precisarem, que a gente tenha um ano aí abençoado, de muito estudo, de muita coisa boa vindo para vocês. Só repete o Instagram da casa, da livraria e coloca aí no chat, fazendo favor. Vou colocar, é Livraria da Casa Underline, tá? Livraria da Casa Underline. Ok. Chat também. E futuramente vai ter o site que o pessoal vai poder fazer a compra com um cupom, né? Que você vai passar depois. Vai ter uma aba no site específico com os livros da Flan, já para facilitar, então não vai solto, vai ter uma aba específica só para vocês, um cupom de desconto para os alunos da Flan, tudo bem facinho para vocês. E o site é Livraria da Casa Underline, livrariadacasa.com.br. Bem básico também para ficar fácil para todo mundo lembrar. Maravilha, benção demais. Queria também chamar aqui para dar um oi para nós, o Paulo. Não sei se o Paulo já está aí. Paulo, eu? Eu? O Paulo do TI. Então é eu mesmo. Então é você. Estou numa tecnologia reduzida aqui. Enquanto você aí, o Paulo é o nosso homem responsável pelo TI, pela tecnologia. Ele está em casa, né? Então talvez a conexão não esteja tão boa, mas dá um oi aí para o pessoal. As questões de internet, do sistema, tudo. Esse é o homem responsável.
Vocês viram que aí, quando o cara mexe com Quando o cara mexe com TI, quer chegar em casa tranquilo. Deu ruim aí. Você fez muita propaganda, Heitor. A internet até caiu. É. Não, mas tranquilo. Então, além do Paulo, né, que é o responsável pelo TI, vamos ver se a conexão dele é boa. Ainda bem que ele trabalha com a conexão aqui da FLAN, né, da faculdade. Mas é uma pessoa que vocês vão caminhar, vocês vão ter bastante suporte do Paulo, de toda a equipe do TI, né? O Matheus também está aqui, que assessora aí o Paulo, então vai ter bastante assistência para vocês. Uma outra pessoa que vai caminhar junto com vocês é a Adriana Rezende, ou Adriana Torquato, né? A Adriana é uma pessoa que vai estar sempre bem presente junto a vocês, e por isso eu queria que ela desse um oi aí para todo mundo. Boa noite a todos. É uma alegria imensa estar aqui, começando mais um semestre. Uma honra estar aqui diante dos professores, do nosso diretor, de toda a equipe, dos novos alunos, dos veteranos. Muito bom. Sejam todos bem-vindos à FLAN. Então, eu sou a tutora dos cursos, né? Então, qualquer dificuldade que você tenha, qualquer problema, manda uma mensagem. Tá? Manda uma mensagem lá no AVA, que eu vou ver. Se for algo que eu não possa resolver, eu vou direcionar o seu problema para quem possa resolver, tá bom? E o meu pedido é um só: acesse o AVA. Acesse o AVA todos os dias, se possível, pelo menos uma vezinha no dia, porque aí você se mantém informado, fique atento aos e-mails, né? As mensagens que eu mando pelo AVA, elas chegam a você por e-mail, mas acesse o AVA também, para você ficar bem inteirado de tudo, tá bom? Então, qualquer coisa eu estou à disposição. Ótimo semestre para vocês. Maravilha. Professora Adriana é muito humilde. Ela é o nosso anjo da guarda, a nossa rainha, nossa mãezona. Meu Deus do céu. Eu não tinha continuado se não fosse a Adriana. Te amo, Adriana. Também te amo. Obrigada, Leoa. A Adriana é uma daquelas pessoas incríveis, assim, que nós todos temos uma admiração muito grande, não só pela competência. Competência ela tem muita, mas principalmente pelo coração. Coração de quem ama Jesus, de quem ama pessoas, que está à disposição de cuidar. Então, vocês vão precisar muito dela. E graças ao Senhor, nós temos a Adriana aí para caminhar junto com os alunos, e é um papel extremamente importante. Então, muito bom, Adriana, você está aí com a gente na aula inaugural. Uma outra pessoa que também vai ajudar a gente é a Inês Teixeira. Não sei se a Inês está aí. Boa noite, Inês. Oi, boa noite. Tudo bem com você? Tudo. A Inês, Inês é assim, a pessoa que coloca ordem na casa. A Inês que cuida dos processos da gestão administrativa da FLAN. Então, uma pessoa extremamente competente e também vai estar muito junto de todos os alunos, né? Quer dar um oi, Inês? Quero sim. Sejam bem-vindos os novos à FLAN, sejam bem-vindos os já tão conhecidos, né? Nessa nossa família, na nossa comunhão. E a gente está muito alegre, começando esse ano bem animados, e contem com a gente. A gente quer ter excelência em todos os processos da FLAN. Então, ajude a gente e respondam os questionários da CPA para a gente poder melhorar cada vez mais. Bom semestre. Aí o pessoal pode perguntar, o que é um tal de CPA? Estou entrando no primeiro semestre, o que é um CPA? Que eu preciso responder, Inês. CPA é a Comissão Própria de Avaliação. É uma autoavaliação que nós temos que fazer
a cada semestre para dizer o que está bom, né? O que não está bom, o que está bom tem que ficar melhor, o que não está bom, nós vamos ver como melhorar. Então, é uma forma da gente se autoavaliar. Tem um grupo que cuida disso, esse grupo é composto de pessoas da comunidade, alunos, tem um de vocês aqui, que é membro da comissão, professores, funcionários, então todo mundo tem chance de opinar, e vocês recebem, quando termina a disciplina, vocês têm uma avaliação para fazer. Eu sei que a gente cansa. Inês, acho que o seu microfone está falhando agora, viu? Tá mutado. Eita. Foi agora? Voltou? Mas ele está com bastante eco. Por quê? Enfim, participem dos questionários, de tudo que for relativo ao CPA, porque é para melhorar. Tá? Maravilha. Também te amo, Lenise. Bom, uma outra pessoa... vocês vão conhecendo depois todo mundo, né? Todos os integrantes aí da FLAM, e sempre um grande privilégio. Eu vi aí o professor Sidney entrou, nosso professor, professor Binja. O professor Binja, como falei, ele estava hospitalizado até ontem, então por isso ele não vai poder. Alguém ligou aí o microfone, está dando um retorno aí. Mas o professor Binja, o coordenador do curso, ele não vai poder estar hoje, né, pela saúde. O Tarcílio Moreira, que está aparecendo aí, né, o Tarcílio é o coordenador dos cursos de pós-graduações, né, então o professor que várias matérias também vai estar bem junto dos irmãos. E eu quero já passar a palavra para o Everson. Everson, que vai ministrar para nós sobre esse tema. Ele foi pego aí, enlaçado aí pelo professor Binja. O professor Binja falou assim: eu não vou conseguir entrar hoje, então o professor tem que estar sempre pronto. Professor Everson, é com o senhor. Pode se apresentar e já ministrar para a gente. Olá, boa noite para todo mundo. Quero agradecer aí o carinho dos irmãos que me recebem aí, o Binja, por ter me indicado aí, me colocado nessa fria, na realidade, de falar já logo na aula inaugural. Está cheio aí de gente aí, cheia de conhecimento. E quero agradecer aí o Fábio também, por ter me contactado. E, bom, eu estou chegando agora aqui, não sei absolutamente quase nada aí do grupo teológico, né? Não sei, não conheço os professores, só o Binja. Me lembro que fui aí na formatura do Binja, né? Quando ele se formou. Em Arujá, não é? Em Arujá, né? Então, fui em Arujá aí, na formatura do Binja. Acho que foi meu único contato com a faculdade aí. Muito bem, eu sou pastor de igreja, né? Sou pastor da igreja chamada Reviver, em Presidente Prudente, uma igreja local aqui. Eu me formei em teologia pelo Seminário Teológico Batista de Presidente Prudente. Fiz a convalidação pela Faculdade Teológica Sul-Americana de Londrina. Depois eu fui para o mestrado em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo. E ali eu fiz o mestrado. Depois eu fiz um curso também de Letras pela Unimes de Santos. E aí continuei fazendo alguns cursos, como um curso de grego pelo Israel Institute of Biblical
Studies, e fiz também um curso de hebraico com eles, e outros cursos mais. Então, assim, é um privilégio falar com vocês. Eu vou fazer uma exposição de alguns pontos pelo PowerPoint. Quando eu projetar, então, aí a tela, eu vou ficar sem enxergar vocês e por consequência, também sem me ver. E também sem acesso ao chat aí, né? E o Fábio, então, pode me interrompendo aí, falando alguma coisa, se alguém tiver alguma pergunta no meio, quiser interromper, ou então para o final, tá? Então, aí é 3h30 de aula, né, Fábio? Mais ou menos que... Tá bom, eu vou marcar aqui para eu não me perder no horário aqui da aula, tá bom? Muito bem, então, eu vou tentar projetar aqui, eu peço que vocês tenham muita paciência comigo em relação às questões das mídias aqui, porque eu não sou especialista nisso, não. Vou tentar compartilhar, então, a minha tela aqui, né? Compartilhar a tela. Deixa eu ver aqui. Tela cheia. Esperar o meu computador. É só clicar em compartilhar, né? Peraí. Ah, sim. Tem que clicar aqui, ó. Aqui. Muito bem. Aqui. Vou compartilhar a minha tela. E é isso aqui que eu preciso. Aqui. Vocês estão vendo aí? Estamos sim, professor. Só o senhor colocar para apresentar. Isso. Estamos sim. Posso colocar ocultar aqui, né? Ou não? Não, deixa assim, né? Vocês estão vendo só Educação Teológica, Rumos e Desafios, né? Exato. Tá bom. Então, esse é o tema que o Binja me passou aí, né? Educação Teológica, Rumos e Desafios. Bom, é um tema, a meu ver, muito importante, né? Porque o ensino teológico, na minha ótica, ele está cada vez mais desafiado em nossa sociedade. A minha experiência com a teologia foi, assim, em parte, foi muito boa, quando eu me formei no seminário teológico, né? E eu fui encantado e, ao mesmo tempo, desencantado da teologia, né? Por alguns problemas que eu quero relatar aqui, né? Quando estiver trazendo, então, as ideias a respeito dos rumos e dos desafios. Depois da teologia, eu não quis fazer mestrado em teologia, estava um pouco desencantado com a teologia, falei, vou para a ciência da religião, e tem um pezinho na teologia também, né? E aí, então, eu tive mais encantos e desencantos. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns, ou os principais, a meu ver, problemas no ensino teológico, e numa primeira parte, e na segunda parte, eu quero tentar propor algumas soluções para estes problemas, né? Então, alguns problemas que eu vejo hoje no ensino teológico para a gente abordar essa ideia de quais rumos a gente poderia tomar, né, na teologia, ou deveria tomar, e quais são os nossos desafios. Então, quais são os problemas? Quero enfatizar, primeiro, a questão da evasão de alunos, né? Os cursos de teologia, em geral, eles receberam uma grande evasão de alunos nesses últimos anos. Alguns seminários fecharam pelo Brasil, concentraram-se em São Paulo, né, nas grandes capitais, e outros seminários foram ficando cada vez mais vazios de alunos. Então, a gente percebe, na análise dos seminários, que há uma evasão
de alunos, né? Nós, quando começamos o Seminário Teológico Batista, nós chegamos a ter bastante alunos, mas depois o curso foi se esvaziando com o passar dos anos, né? A ponto de o Seminário Teológico Batista de Prudente ter que fechar o curso de bacharel em teologia por questões de falta de alunos, né? Hoje eles têm apenas alguns cursos esporádicos, mas não é mais o curso de bacharel em teologia. Então, eu comecei a pensar o porquê que os alunos saem, geralmente, dos cursos de teologia, ou porque os alunos, às vezes, evitam fazer curso, as pessoas evitam fazer um curso de bacharel em teologia. Bom, algumas causas. A primeira delas, talvez, seria o desencanto com a teologia, né? E por que isso? Porque, na realidade, não são poucos os alunos que entram para fazer um curso de teologia cristãos e saem do curso de teologia ateus, né? Então, isso gera um desencanto para com a teologia. Ou seja, quando a pessoa se propõe a fazer teologia, talvez na maioria dos casos, a pessoa está absolutamente encantada, ela quer aprender mais sobre Deus, mais sobre a Bíblia, ela está pensando no ministério que ela tem pela frente, e etc. E aí, quando ela entra para o curso, né, assim, uma prática comum de alguns professores, e como eu não conheço nada do Flan aí, então eu posso falar qualquer coisa aqui, eu não vou estar dando indireta para ninguém. Estou falando a partir da minha experiência, né? Uma prática comum, infelizmente, dos professores é a ideia da desconstrução, né? Então, eles acham que eles precisam desconstruir completamente qualquer tipo de conhecimento ou de certeza que os alunos tenham. E nessa eles vão tentando e vão desconstruindo, inclusive, a fé dos alunos. Então, o aluno entra num seminário de teologia acreditando que a Bíblia é a palavra de Deus, acreditando que a Bíblia é inspirada, e daqui a pouco já começam, né, os questionamentos a respeito da autoria do Pentateuco, e aí começam teorias e mais teorias e mais teorias, né, sobre a Bíblia, e isso vai trazendo uma incredulidade e um desencanto para com a Bíblia e também para com a teologia. A reclamação de muitos pastores é de que os alunos que eles enviaram para os seminários teológicos voltaram duvidando, inclusive, da existência do próprio Deus. Então, talvez seja esse um dos motivos que leva os alunos a saírem dos cursos, abandonarem, ou então a não se interessarem por cursos de teologia. Outros dos motivos seria, talvez, o desinteresse geral pelo estudo. No Brasil, nós sabemos que, infelizmente, o brasileiro tem essa fama, né, de não estudar muito, de não se interessar pela leitura, de não se dedicar ao estudo, né, de querer fazer uns cursos meramente por diplomas e coisas desse tipo. Então, esse desinteresse pelo estudo, quando ele se depara com um seminário onde ele tem que ter uma rotina de leitura, né, e de aprofundamento, e comprar livros, isso às vezes leva a um desinteresse. Por quê? Porque eles não vou ter tempo de ler todos esses livros, não vou ter tempo de fazer todas essas leituras. Então, isso às vezes também é um dos motivos pelos quais os alunos desistem do curso de teologia ou, às vezes, nem chegam a ingressar. Outro problema talvez seja o desinteresse das igrejas em investir em alunos para cursos de teologia. Hoje em dia nós temos um crescimento muito grande, explosivo,
de igrejas no Brasil, né? E uma grande parte destas igrejas não se interessam por cursos de teologia, não se interessam por alunos que vão se formar em um bacharel em teologia. Então, eles não investem nas pessoas. E aí, os membros, como não há um investimento da igreja, como não há um incentivo dos líderes, como não há um apreço da liderança pela teologia em si, eles acabam também não se interessando em estudar teologia. Uma outra causa da evasão de alunos talvez seja a insegurança dos líderes. Bom, essa insegurança dos líderes pode ser fundamentada ou infundada, né? A insegurança dos líderes pode vir a partir dessa percepção de que enviar uma pessoa para o ensino teológico pode significar no esfriamento espiritual dessa pessoa e até mesmo no abandono da igreja, como muitos casos são relatados desse tipo. Então, assim, há uma insegurança, né? Trazendo aqui um confessionário para vocês, né? Eu, como pastor, tenho também uma certa insegurança de mandar membros para fazer curso de teologia. Por quê? Porque eu tenho visto muitas pessoas chegarem cheias de fé e saírem absolutamente descrentes de tudo, né? Então, essa insegurança dos líderes é fundamentada, né? Existe também a insegurança dos líderes, porque em muitos cursos de teologia há um viés ideológico, doutrinário, absolutamente comprometido com políticas e com uma série de outras coisas, e isso acaba desvirtuando, vamos dizer assim, né, o pensamento do aluno e levando ele para um extremo ou levando ele para um pensamento absolutamente contrário à verdadeira teologia ou à sã teologia. Então, isso gera insegurança nos líderes. Bom, existe um outro tipo de líder que tem uma insegurança de enviar os seus membros para um curso teológico, porque ele próprio não tem curso teológico. E, de repente, a pessoa vai para lá e volta com uma série de questionamentos, e isso acaba gerando problemas na igreja local. Bom, estes e outros mais talvez seriam problemas da evasão dos alunos hoje que nós temos nos seminários. Mas outro problema do ensino teológico agora não está propriamente dito com os alunos. Eu quero enfocar o problema da docência, né? Ou seja, os professores. Então, nesse aspecto, eu entendo que o ensino teológico brasileiro, ele possui uma escassez de professores, né? Eu já pensei em montar um seminário uma vez aqui em Prudente, né? Mas sempre quando vem esse pensamento, me vem quem seriam os professores? Quem poderia dar aula, né, de teologia? E às vezes a gente procura e não encontra pessoas capacitadas para dar aula de teologia. Então, essa escassez de professores que nós temos no Brasil é um dos problemas hoje no ensino teológico. Outro problema que eu gostaria de mensurar aqui é o problema do pedantismo, ou seja, muitos docentes estão recheados de orgulho e vaidade intelectual. E aí, nesse aspecto, há uma preocupação, às vezes, no docente em impressionar o aluno com os seus conhecimentos. Às vezes, há uma maior preocupação em impressionar o aluno do que em passar verdadeiro conhecimento.
Então, assim, eu tive experiências e várias experiências com esse tipo de problema, com professores extremamente vaidosos, orgulhosos, e que vão para a sala de aula simplesmente para tentar impressionar os alunos com conhecimento. E esse tipo de coisa acaba sendo absolutamente negativa, porque o aluno que deveria aprender, né, a humildade, deveria aprender o amor, deveria aprender o cuidado ao próximo, né, ele acaba aprendendo que ser professor é ser vaidoso, orgulhoso, soberbo. Esse é um grande problema que nós temos hoje no mundo teológico. Além disso, também, outro problema do ensino teológico ligado à docência seria o enviesamento ideológico. Ou seja, muitos teólogos estão absolutamente enviesados por uma ideologia política, por uma ideologia filosófica, e essa ideologia faz com que ele construa todo o seu pensamento teológico de forma a dar respostas à sua ideia ideológica. E aí nós temos um problema, porque a teologia que deveria, de repente, falar sobre Deus, que deveria falar sobre a revelação, começa a falar sobre ideias políticas, né? Esse eu acredito que é um outro dos problemas do ensino teológico, ligado à docência. Eu relatei outro aqui, que seria a fobia da ortodoxia, né? No meio do seminário, principalmente no mestrado, a gente percebe assim que os professores, né, muitos deles, têm uma verdadeira fobia da ortodoxia. Ou seja, eles querem ser heterodoxos o máximo que puderem. Então, tudo aquilo que cheirar ortodoxia, tudo aquilo que tiver um cheiro de ensinamento das escrituras ortodoxos, eles abolem, eles abandonam. E aí, então, ser professor de curso de teologia, principalmente de pós-graduação, muitas vezes é sinônimo de ser uma pessoa absolutamente anti-ortodoxia, completamente liberal. Aliás, eu acho que se tornou assim um pouco chique, né, no meio acadêmico, a pessoa ser liberal. É muito brega ela falar, não, eu creio que as escrituras são inspiradas por Deus, eu creio na inerrância bíblica. E é chique, né, na mentalidade de muitos professores, eles tentarem desconstruir esta ideia, né? Infelizmente. Então, aí, por isso, há uma certa paixão pela desconstrução. Então, o ideal do professor, às vezes, se torna desconstruir o pensamento do aluno, desconstruir a fé do aluno, desconstruir tudo aquilo que o aluno aprendeu na sua igreja como sendo uma verdade da palavra. Então, se a pessoa aprendeu lá na sua igreja que o Pentateuco, por exemplo, foi escrito por o professor já quer não, isso aí é tudo besteira, ficou para trás, não se fala mais nisso hoje em dia. Hoje nós temos que pensar, quando eu entrei no seminário, eles já falavam da teoria das fontes, né? Para a construção do Pentateuco. E depois, quando eu saí do mestrado, já não se falava mais na teoria das fontes como fontes, mas sim como fragmentos. Então, hoje em dia, eles falam na teoria dos fragmentos, ou seja, não é bem fontes, são fragmentos, é uma coxa de retalho que constituiu o Pentateuco. Então, assim, me parece que há uma paixão, eu só citei como exemplo o Pentateuco, aí, mas poderia citar qualquer outra coisa da teologia, mas há uma paixão pela desconstrução.
Há uma ideia, às vezes, da docência de que se ele conseguir desconstruir, se ele conseguir acabar com tudo aquilo que o aluno entende como verdade, então ele vai se passar por alguém absolutamente culto, intelectual, e ele vai atingir o seu objetivo. Outro problema da docência que eu relato aqui seria a apatia ao sagrado. Ou seja, há por muito... Eu já entrei nisso também de alguma forma, eu dei aula em vários seminários, né? E nas minhas loucuras da minha docência como professor, muitas vezes eu achava interessante, de alguma forma, zombar do sagrado. Então, por exemplo, se a Santa Ceia, que a gente chama de santa, né, é algo sagrado para o aluno, né? Aí eu já cheguei a propor para os alunos que fizessem Santa Ceia com pipoca, só para, de alguma forma, desconstruir essa ideia do sagrado, né? Eu me arrependo plenamente e já pedi perdão a Deus por essas idiotices que passaram pela minha cabeça. Por quê? Porque no mundo da academia você está tão mergulhado nesse tipo de coisa que falar em sagrado, que se reverenciar um sagrado pode ser sinônimo de fraqueza e de anti-intelectualidade, né? Eu me lembro, por exemplo, no mestrado, de alunos que, ao fazer pergunta para os professores, tinham medo de pronunciar o nome de Jesus, porque iam parecer que eles não eram assim intelectuais. Então, quando ia se referir a Jesus, eles baixavam a voz e usavam a palavra Nazareno. Não, isso aqui é lá do Nazareno, né? Então, assim, é uma apatia ao sagrado, né? Um medo de ser confundido como alguém ignorante. Infelizmente, nós temos isso na docência hoje. E um último elemento que eu queria listar aqui é uma palavra que eu coloquei entre aspas, porque ela não existe, eu criei essa palavra. Diplomolatria, ou seja, né, não adianta procurar no dicionário que não vai ter essa palavra aí. É uma ênfase exagerada, é uma idolatria pelos diplomas e pelos conteúdos, né, de alguma forma, diplomados, né? Então, isso aí é uma doença no meio da docência, né? Os professores, em geral, eles gostam de demonstrar que são diplomados, que são formados aqui, que são formados lá, que são formados em Harvard, que tem isso, que tem aquilo, que tem o outro, né? Então, o diploma vira como se fosse um troféu do professor. E essa ideia é passada para o aluno. E o aluno começa a ter como alvo na teologia não o aprendizado, mas a coleção de diplomas. Quem tem mais diplomas é mais culto. Quem tem menos diplomas é menos culto e, portanto, menos privilegiado. Então, essas são alguns dos problemas do ensino teológico que eu vejo relacionado com a docência. Eu queria, então, entrar num terceiro problema aqui, agora relacionado com a teologia propriamente dita, né? Eu vejo na teologia uma aridez estéril. E essa aridez estéril, ela vai gerar uma inaplicabilidade prática na vida da igreja. Esse é um problema, porque o indivíduo vai para um seminário e, às vezes, ele é submetido a tantas teorias, a tanta coisa que ele estuda, e que, na realidade, não passa de um deserto árido, que não serve para absolutamente nada na vida prática da igreja em que ele está inserido.
Então, a teologia acaba, muitas vezes, sendo apenas um deserto na vida da pessoa. E se torna, tanto é que se torna absolutamente enfadonho, né? A minha concepção é de que é absolutamente enfadonho ler alguns tipos de livros de teologia, porque eles ficam sempre na teoria pela teoria, e essa teoria nunca é fértil, ela nunca gera uma aplicabilidade para a vida de quem está estudando. Então, esse talvez seria um dos problemas da teologia, né? Outro problema da teologia seria o academicismo, ou seja, é quando a teologia é um fim em si mesmo. Quando alguém estuda teologia pela teologia. Quando alguém quer ter um diploma de teologia só por ter o diploma de teologia. Quando alguém está inserido no mundo teológico, mas tudo que ele pensa são em elucubrações teológicas. É a teologia pela teologia, que não tem função prática na vida do estudante, né? Eu vou apressar um pouquinho aqui para não tomar muito tempo. Outro dos problemas da teologia, para mim, hoje em dia, é o liberalismo e o intelectualismo relacionado ao liberalismo. Ou seja, quanto mais... No mundo acadêmico, me parece que quanto mais liberal e polêmico o assunto mais ele se disfarça de intelectualidade. Então, assim, eu me lembro de frequentar lugares da academia onde eu não tenho nada contra a Bíblia de Jerusalém. Eu acho que, a partir do ano 2000, ela é uma excelente tradução e tal. Mas, assim, se percebe que, às vezes, por exemplo, se alguém vai fazer uma citação, se ele entrar com uma João Ferreira de Almeida na história, ele é tido como um anti-intelectual. É interessante porque na minha tese de mestrado, o meu orientador, e a gente precisava colocar alguns textos bíblicos, o meu orientador sempre me dizia, não coloque textos bíblicos da João Ferreira de Almeida, tem que colocar textos bíblicos da Bíblia de Jerusalém, né? Então, assim, no mundo protestante, né, e aqui eu não estou falando nada contra o catolicismo, nem contra a Bíblia de Jerusalém, né? Mas, assim, no mundo protestante, nós, para termos um ar de intelectualismo, temos, de alguma forma, que utilizar uma Bíblia que é produzida no meio católico romano, e não no meio protestante. Eu acho isso até um sentimento de inferioridade, né? Um complexo de inferioridade no coração dos teólogos. Então, assim, no meio da faculdade teológica, em geral, liberalismo se tornou sinônimo de intelectualidade. Então, o professor que chega e fala, eu não acredito nisso, eu não acredito nos milagres de Jesus, não, isso aqui não é bem assim, eu não acredito que foi Paulo que escreveu a carta de Romano, eu não acredito. O cara que vai questionar e se mostrar liberal, este é alguém que se torna um ícone da intelectualidade. Olha como ele é intelectual. Ele não acredita em nada das coisas que a gente acredita. Olha, ele é polêmico. Ser polêmico é ser intelectual. Eu acho que isso é uma doença que entrou no meio da teologia e não é sem razão que nós estamos vendo um esvaziamento dos seminários teológicos, porque a teologia, que deveria se prestar a uma realidade muito mais nobre, se presta a um liberalismo absolutamente mortal no coração das pessoas, né? E um outro problema da teologia em razão disso, a perda da essência, porque a teologia, que deveria ser theos logos, ou palavra, ou estudo de Deus, a teologia que deveria ser estudo de Deus,
torna-se tão somente estudos de teorias e mais teorias liberais, e ela perde completamente a sua função e a sua essência. Esse é um outro problema da teologia. E em último lugar, eu queria destacar aqui a ausência de temáticas relevantes, ou seja, o indivíduo vai estudar lá a teologia, ele vai ficar falando sobre supralapsarianismo e outras coisas que a gente nem sabe falar direito. Quer dizer, são temáticas absolutamente irrelevantes para a vida da pessoa. São temáticas irrelevantes para ela entender corretamente a palavra de Deus, né? Então, aqui eu não estou criticando nenhuma temática, eu só usei um exemplo aqui. Mas, assim, de alguma forma, sabe aquela crise dos alunos da escola pública ou da escola normal mesmo, particular, quando eles vão estudar um monte de coisa que eles nunca vão usar na vida e que não serve para absolutamente nada. Né? Nada. Não desenvolve o entendimento, não serve para nenhuma aplicabilidade. Eu acho que nós, do ensino teológico, às vezes, nas nossas grades, né, do ensino teológico, a gente acaba colocando uma série de coisas que são absolutamente irrelevantes. Então, há uma ausência na teologia de temáticas relevantes. Bom, e agora eu iria, então, para a segunda parte da aula, que seria algumas propostas. Já que eu apresentei esses problemas, né, relacionados aos alunos, relacionados aos professores e relacionados à teologia em si, eu gostaria de terminar com algumas propostas. Vou começar com as propostas gerais. Então, qual seria uma proposta? Seria manter o foco, ou seja, teologia é estudo sobre Deus. E ela tem, a meu ver, que produzir um encanto no coração do estudante por Deus e pela sua palavra. Então, o estudante de teologia, ele não pode, ele é proibido, eticamente e espiritualmente, de entrar num seminário e sair de lá menos apaixonado por Deus e pela sua palavra do que quando ele entrou. Porque o foco da teologia é estudar a maravilha, a grandeza da pessoa de Deus e da sua revelação. Então, o contato com a teologia deveria nos levar a um encanto, a um deslumbramento em relação à pessoa de Deus e à sua palavra. Então, essa é uma das propostas, manter o foco. Segunda proposta, abandono do viés liberal. Por quê? Porque a ideia liberal é absolutamente baseada em pressupostos. Por quê? Porque a religião, na realidade, ela se baseia na fé. Então, é tanto a fé da ortodoxia quanto a fé do liberalismo. Não existe nenhuma prova cabal, por exemplo, sobre a teoria das fontes. São apenas suposições que alguém levantou na história. E, a bem da verdade, o resultado da teologia liberal, né, na grande maioria das vezes, é absolutamente negativa na vida de uma pessoa. Há um esfriamento em relação ao amor a Deus e à sua palavra. Há um esfriamento em relação à vida de comunhão da igreja a partir de alguém que muitas vezes adota um viés absolutamente liberal da compreensão das Escrituras. Então, eu sou pelo abandono do viés liberal. Desculpe se estou sendo muito polêmico aí, e se alguém... a minha ideia não é ofender ninguém, é apenas colocar as minhas propostas aqui.
o abandono do viés liberal. Acho que ele poderia estar lá simplesmente para um conhecimento. Olha, é assim que acreditam e tal, mas sem aprofundamento, porque é tudo baseado, tudo, absolutamente tudo baseado em suposições. É exatamente como a ciência falando da teoria do Big Bang ou da teoria da evolução. Não se tem provas, é tudo baseado em suposições. Suposições. Então, assim, eu acredito que os alunos deveriam entrar num seminário cristãos, fiéis a Deus, e, no mínimo, preservarem a sua fé e saírem mais convictos da vida cristã e das Escrituras como palavra de Deus. Então, a minha proposta é que nós nos preocupemos com a fé dos alunos, que nós nos preocupemos em que esses alunos entrem amando a Deus e saiam mais apaixonados por Deus ainda e pela sua palavra. Não é? Então, acho que esse é o objetivo de uma faculdade de teologia, senão não tem outro objetivo. Ninguém faz faculdade de teologia para ganhar dinheiro, pelo amor de Deus. Não dá dinheiro para ninguém, a não ser que o cara for corrupto aí, for usar e abusar da fé do povo. Mas, assim, aí nem precisa de teologia. Então, assim, o seminário deveria ser um lugar de fomentação de graça de Deus na vida de uma pessoa, de preservação da fé, né? E outra proposta geral seria, e aqui eu vou puxar para o nosso lado, né, senhor diretor, a preparação de professores e investimento no corpo docente. Porque se nós temos uma deficiência de professores, se nós temos poucos professores, é porque, via de regra, ninguém quer ser professor de teologia. Por quê? Porque o recebimento é muito pouco, não há investimento, não há preparo, não há cursos para os professores, não há um pensamento em levar os professores a crescer na carreira. Então, assim, a meu ver, um seminário, uma faculdade de teologia deveria se preocupar em investir no corpo docente, qualificar melhor esse corpo docente, trabalhar, ouvir o professor, levar o professor a fazer cursos, investir na vida dele de alguma forma, para que o professor pudesse crescer e se dedicar mais. Então, essas são as propostas gerais. Agora, propostas aos professores. Que propostas eu gostaria de fazer aos professores? Bom, primeiro, nós, professores, devemos ser homens e mulheres que amem a Deus e a sua palavra e tratem isto de forma respeitosa e sagrada. Se é alguém que alguém que vai estudar teologia deveria observar e admirar, é um professor de teologia que ama a Deus e a sua palavra. Porque o cara que foi estudar teologia, ele quer saber sobre Deus e sobre a palavra de Deus. Ele foi estudar teologia, pressupõe-se para se aprofundar mais no conhecimento da palavra de Deus. Então, ele não pode se deparar com um professor absolutamente desvencilhado de qualquer tipo de amor por Deus. Ele não pode se deparar com um professor desviado. Ele não pode se deparar com um professor que está mais preocupado com a intelectualidade do que com o amor por Deus e por sua palavra. Então, eu acredito que nós, professores, precisávamos ser homens e mulheres que têm uma paixão por Deus e pela palavra de Deus, e a tratem como sagrada, e tratem Deus como sagrado, com respeito. Uma vez ouvi de um aluno de seminário que diz assim, aquele professor ele é muito inteligente, e quando vai fazer oração na hora do almoço, ele fica dando risada, porque não acredita nem na oração. Então, esse cara pode ter a intelectualidade que ele tiver, mas ele deveria usar para outra coisa, não para teologia. Porque um professor de teologia tem que ser como Howard Hendricks fala, ele tem que ser um exemplo para os seus alunos. Um exemplo de amor e de paixão pela palavra. Se você não tem amor por Deus e não tem paixão pela palavra de Deus, faça outra coisa, não dê aulas, não faça esse desserviço para a comunidade teológica. Então, nós precisamos ter paixão por Cristo e pela obra de Cristo.
A obra de Cristo é maravilhosa, extrema, é linda, é poderosa. Os professores de teologia, eles deveriam, de alguma forma, transpirar essa paixão por Cristo e pela sua obra. Mais do que pela teologia. A nossa paixão não é pela teologia. Nós amamos a teologia porque somos apaixonados por Cristo e pela sua obra, né? A maravilhosa obra da cruz, que, aliás, hoje em dia está ficando cada vez mais escanteada, falar sobre obra da cruz nos nossos púlpitos, infelizmente. As pessoas estão falando sobre dinheiro e outras coisas passageiras e vazias e poeiras desse mundo. Então, nós precisamos ser apaixonados por Cristo. Mais do que isso também, nós precisamos desejar a presença de Deus muito mais do que os louros da vaidade acadêmica. Então, acho que, às vezes, o professor de teologia, ele está preocupado em ser elogiado como um intelectual de ponta, um cara que fala grego, hebraico, aramaico. Ele está preocupado em mostrar os seus títulos, né? Eu acho que nós devemos estar mais preocupados em ter a presença divina em nossa vida do que ter diplomas na parede da nossa casa, ou no nosso escritório, ou na nossa biblioteca. A gente tem que estar mais preocupado em estar na presença de Deus. É como Moisés, que diz assim: não me faça mover daqui se o Senhor não for comigo. Não adianta eu conquistar a terra se o Senhor não for comigo. Eu não quero anjo, eu quero a sua presença. Então é a paixão, é o amor por Deus e pela presença de Deus que acho que tem que estar no nosso coração, né? Eu acredito que nós, professores, precisamos desejar ser mais conhecidos como homens e mulheres piedosos de oração do que como PhDs intocáveis, né? Porque a gente gosta de ser reconhecido por aí, não pela nossa piedade, pela nossa oração, até porque falar em oração na sala de aula pode indicar para os alunos que eu não sou tão intelectual, que eu sou, né, um ignorante. Nós, professores, deveríamos ser mais reconhecidos pela nossa piedade diante de Deus e pela vida de oração do que pelos nossos diplomas de PhD intocáveis que estão lá só empoeirando nas paredes da nossa biblioteca, né? Outra coisa, nós, professores, a minha proposta é que nós, professores, tenhamos amor pelos nossos alunos e oração por eles, né? A minha proposta é essa aos professores. Professores, amem seus alunos, amem do fundo do seu coração, da sua alma, e orem pela vida deles. Se tornem amigos dos seus alunos, se tornem parceiros deles, compartilhem a vida, tenham comunhão com eles, né? Precisamos do amor na sala de aula, precisamos da oração uns pelos outros, não é? Eu acredito que nós, professores de teologia, precisamos também ter uma vida de estudo sincero da palavra de Deus, né? Às vezes a gente fala muito de estudar manuais e manuais e manuais de teologia e nada da palavra de Deus, né? Então, acredito que a Bíblia é em primeiro lugar. Uma vez o Elias Binja tem um monte de livros, né? E eu estava conversando com ele e ele disse: não, mano, mas ele me chama de mano. Não, mano, a Bíblia é a primeira coisa. A Bíblia é em primeiro lugar na vida de leitura. Então, nós precisamos ter vida de estudo sincero antes de lermos os comentários sobre a Bíblia, ler a própria Bíblia. Antes de lermos manuais de teologia sobre a Bíblia, ler a própria Bíblia, estudar a palavra, né? Por isso eu digo, não podemos nos envergonhar de Cristo, do Espírito Santo, da inspiração. Eu não me envergonho de dizer, eu creio que a Bíblia é inerrante. Eu não me envergonho de dizer, eu creio que a Bíblia é inspirada por Deus para os meus alunos. Não me envergonho. Não me envergonho de dizer para os meus alunos, eu sirvo, sou um servo de Jesus Cristo. Não importa onde eu estudei, quais são os meus diplomas que eu tenho lá, isso tudo vai virar poeira. O que importa é eu ser um servo de Cristo Jesus. Eu não me envergonho disso. Nós não podemos nos envergonhar disso, porque isso é a centralidade da nossa vida, não é? Por outro lado, eu creio que nós devemos ser atingidos pela palavra. A gente precisa se permitir ser perfurado, ser vazado,
ser compungido, ser espetado, ser cortado, ser encantados pela palavra de Deus. Nós, professores de teologia, nós precisamos estar mais encantados pela palavra de Deus do que encantados por uma obra de teologia dogmática. Nós precisamos estar mais encantados pela palavra de Deus do que encantados por um livro lá de Karl Barth. Nós precisamos estar mais animados em ler a palavra de Deus do que animados em ler qualquer outro comentário da Bíblia. Então, acho que assim, nós precisamos ser atingidos pela palavra, ela precisa perfurar nossa alma, nosso coração, a nossa vida, né? Ademais, eu acredito que nós, professores, já estou chegando ao fim, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Sabem vocês, eu aprendi mais com o meu tio de hermenêutica e de interpretação bíblica, meu tio que nunca frequentou um seminário, eu vou dizer para vocês aqui, eu aprendi mais com meu tio como interpretar a Bíblia do que com os meus professores lá do mestrado que fizeram PhD na Europa. Eu aprendi, meu tio sabia mais de interpretação, de como interpretar um texto, do que os meus professores. Então, assim, por quê? Porque meu tio era alguém cheio do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que você não precisa estudar, que você não... Não, você deve estudar, mas você não pode esquecer de ser cheio do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai te conduzir nos teus estudos, é o Espírito Santo que vai te iluminar em relação a tudo aquilo que você está aprendendo da palavra. É o Espírito Santo que vai te dar luz. Então, assim, precisamos de professores cheios do Espírito Santo. É desses que nós precisamos, né? Nós não podemos ter vergonha de mostrar a nossa paixão por Deus e por sua palavra diante dos nossos alunos. Também, nós devemos abandonar o recurso da dúvida. Ou seja, nós não precisamos duvidar para mostrar conhecimento aos nossos alunos. Porque existem muitos professores que eles querem duvidar de tudo, para, de alguma forma, mostrar que eles são intelectuais, que eles são científicos. Olha, não tem como ser científico e ser teólogo, porque a ciência não tem nada a ver com a teologia. A ciência se baseia em elementos palpáveis, a teologia se baseia na fé. Então, nós precisamos abandonar essa ideia ridícula de colocar dúvida no coração das pessoas para mostrar que nós temos um conhecimento teológico. Precisamos também, sim, ser amantes da leitura. Amantes da leitura. Primeiro, amantes da palavra de Deus, mas depois amantes de livros. Todos nós devemos ser amantes de livros. Todos nós devemos gastar tempo com a literatura. Todos nós devemos investir em livros. Todos nós devemos ter nossas bibliotecas particulares, não para mostrar para os outros, não para tirar foto e colocar lá nas mídias sociais da sua biblioteca. Isso é vaidade pura, mas devemos ter as nossas bibliotecas para nos aprofundarmos na leitura. Devemos ser amantes da leitura. Por outro lado, devemos vivenciar como professores a humildade. Não precisamos demonstrar conhecimento para ninguém. Não precisamos nos enfiar em debates intermináveis. Não precisamos mostrar para os outros que sabemos alguma coisa das línguas bíblicas. Não precisamos demonstrar conhecimento para aluno nenhum. Nós precisamos vivenciar a humildade. Não queremos impressionar pessoas. Queremos levar o amor de Cristo Jesus. Por outro lado, nós, professores, temos que ter um exercício diário de buscar uma independência dos óculos ideológicos, eclesiásticos, denominacionais, políticos, sociológicos, filosóficos, para que possamos ser ouvidos atentos ao que a Escritura está dizendo. Quando ir para a Escritura pela Escritura, sem os nossos óculos ideológicos que tanto nos fazem mal. Por outro lado, precisamos fazer de nossas matérias teóricas oásis práticos que digam algo à vida da igreja. Oásis práticos que digam algo à vida do estudante e da igreja. Não se ensina a teologia simplesmente pelas formatações teológicas frias e vazias e teóricas, mas se ensina a teologia para que ela se transforme em prática na vida dos alunos. E, por último, precisamos
procurar encharcar a aridez de certas matérias com aplicabilidade e respostas à vida prática. Então, a teologia só tem sentido se ela gerar praticidade na vida de uma pessoa. O conhecimento só tem sentido se ele gerar uma vida prática naquele que conhece. Então, para mim, teologia tem tudo a ver com prática. Em último, agora, para finalizar rapidamente, já estou chegando, falta 2 minutos aqui. Quanto à teologia, quais são as minhas propostas? Eu sugiro um diálogo maior entre as vozes teológicas e a vida e as necessidades da igreja. Sugiro também uma exclusão de material estéril e substituição por sementes férteis, ou seja, aquelas matérias estéreis que não levam nada a lugar nenhum, que só faz a pessoa perder tempo, deveriam ser excluídas. E deveria ser substituído por um material que trouxesse sementes férteis para a vida daquele que está aprendendo. E com isso, eu sugiro, então, a inclusão de matérias que falem mais aos estudantes, que os ajudem a conhecer melhor as Escrituras. Por exemplo, espiritualidade cristã. São raros os seminários que a gente vê essa matéria. Espiritualidade cristã. Cuidar da vida espiritual do aluno. Mostrar como foi a espiritualidade dos pais da igreja e outros que se destacaram nessa área. Outra matéria importantíssima que eu nunca aprendi no seminário e que fui ter contato só no mestrado foi o judaísmo do Segundo Templo. Eu não sabia nada sobre judaísmo do Segundo Templo, o que é judaísmo do Segundo Templo, nem sabia que existia isso. E essa matéria é absolutamente importante para a compreensão do contexto cultural, histórico da época e da realidade com a qual Jesus e os apóstolos estavam dialogando. Outra matéria de fundo absolutamente importante que deveria estar nos seminários, a meu ver, seria o Israelologia. Isso aqui é um aportuguesamento do Arnold Fruchtenbaum, que é um judeu que se converteu ao cristianismo, e ele, então, fez como tese de doutorado o seu livro Israelology, que é fenomenal. Ele diz que é essa matéria que falta na teologia sistemática, nós não estudamos nada sobre Israel, muitas vezes, né? Outra coisa importante, como proposta, seria a literatura cristã do século XX. Por exemplo, C.S. Lewis. C.S. Lewis é um dos maiores intelectuais que nós já tivemos no mundo cristão. Muitas faculdades nos Estados Unidos, eles leem literatura do C.S. Lewis em cursos que não são nem teológicos. Eu acho que nós perdemos a possibilidade de ler homens do cunho de C.S. Lewis. C.S. Lewis tinha uma mente privilegiada, né? Outra matéria que eu proporia para os seminários teológicos, sexualidade e teologia, por exemplo, né? Hoje há muito debate nessa área, muita gente falando um monte de besteira em relação a isso, né? E usando a Bíblia ainda. Outra matéria, apologética cristã, né? Também escatologia, também a história da igreja no período moderno, pós-moderno, né? E, por fim, surgiram mais ênfase na hermenêutica e na exegese histórico-gramatical, que, a meu ver, é a melhor. Maior ênfase na hermenêutica e na exegese. Deveríamos ter mais tempo de hermenêutica e exegese. São matérias fundamentais, porque os alunos vão aprender a lidar com a Bíblia e a interpretar a Bíblia, né? Sugiro também a maior ênfase na teologia ortodoxa e não na teologia liberal, que não produz nada de bom no coração das pessoas. Sugiro mais diálogo com a igreja em sua vida prática. A teologia precisa dialogar com a igreja na vida prática. O que isso que eu estou aprendendo vai influenciar na vida prática da minha igreja, no meu ministério? Enfim, que os alunos que entrem em nossas aulas gostando de teologia saiam dos nossos cursos apaixonados pela revelação e pelo Deus da revelação. Eu acho que este é o grande objetivo de um curso teológico. Que Deus abençoe vocês aí.
Acho que vocês já... será que estão aí ainda ou não? Muito obrigado. Muito bom, aí. professor. Obrigado. A aula do senhor, graças a Deus, a gente tem muita ressonância aí em tudo que nós ouvimos, né? E tem alguns comentários aqui, né, que são importantes. O Samuel Amaral está mostrando um livro do C.S. Lewis ali, muito bom. O pessoal... O Paulinho Pacesa disse que explanação perfeita, super coerente, incisivo, parabéns, professor. Sérgio Cordeiro, estou gostando muito, abandonar a conjectura e utilizar os fundamentos. Viés liberal vai diretamente contra o evangelho. O Sérgio Cordeiro, glória a Deus, porque na FLAM temos excelentes professores. Que aula incrível, Paulinho. O Sérgio Cordeiro e o Paulinho, eles ficaram conversando ali na aula ali. Vencer Golias deu glória a Davi, mas perdoar Saul demonstrou que ele era verdadeiramente alguém segundo o coração de Deus. A Viviane, que aula linda. Diogo, glória a Deus. Efésios 5:18. Deixa eu ver aqui. Pessoal, todo mundo gostando. Show de aula. O Fernando, excelente aula, professor, parabéns. A Fernanda, excelente aula, o curso de teologia que o professor apresenta é o que sempre desejei. Pablo, maravilha de aula. É isso aí, professor Everson, professor agora da casa, muito bom. Agora começam as aulas. E agora começa, de fato, aí tudo aquilo que nós vamos ver de conteúdo bíblico, relevante, prático, que forma não só a mente, mas deve formar principalmente o nosso coração diante de Deus. Se a gente errar nosso posicionamento diante de Deus, a gente vai errar todo o restante da vida, né? Então, isso é extremamente importante. A aula inaugural é exatamente para isso. E temos uma boa notícia, né? Além do curso EAD, nós vamos ter também um curso presencial de graduação que vai começar no dia 15 de fevereiro. Então, logo pós-carnaval, vamos começar as nossas aulas presenciais. Aqui a gente tem gente do Brasil inteiro, né? Se você vier para a FLAM, né, como o Diego Librelon aí foi formado aí nas carteiras aqui da FLAM, né, contato olho no olho com o professor, com os professores, vocês vão ser muito bem recebidos aqui na FLAM. É isso. Agradeço a todos aí pela aula inaugural. Muito obrigado, professor Everson. Muito bom conhecê-lo. Professor Everson de Presidente Prudente, né, interior de São Paulo. E vai ser muito bom caminharmos juntos aí nesses novos cursos, né? O professor Everson é professor da pós-graduação. E nós estamos com vários polos, né, aí espalhados pelo Brasil. Estamos com 10 polos e vamos aumentar aí um pouco mais. Queremos polos aí no Rio de Janeiro, estamos em negociações no Paraná, vários lugares. Na Bahia nós temos alguns, então Minas, temos vários polos aí. Estejam sempre aí antenados aí no site, nas mídias sociais, que várias novidades aí estão vindo aí para acrescentar tudo aquilo que o professor Everson colocou. Tá bom? Professor Everson, então faça uma oração para a gente encerrar essa aula inaugural e agradecendo aí todos os alunos